Lucas capítulo 14. E aconteceu que, ao se dirigir para a casa de um dos líderes dos fariseus num sábado para comer pão, eles estavam observando-o. Eis que havia diante dele certo homem hidrópico. Em resposta, disse Jesus aos mestres da lei e fariseus: é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram em silêncio. Tomando-o, ele o curou e despediu-o, e disse para eles: qual de vós, se um filho ou um boi cair em um poço, não o retirará logo no dia de sábado? E não puderam responder a estas coisas. Observando como escolhiam os primeiros reclinatórios, contava para os convidados uma parábola, dizendo-lhes: quando fores convidados por alguém para as bodas, não te reclines no primeiro reclinatório, para não suceder que, tendo sido convidado por ele um mais estimado que tu, vindo aquele que convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. E então, com vergonha, voltes a ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, para que, quando vier aquele que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então será uma glória para ti diante de todos os comensais, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. E dizia também ao que o havia convidado: quando preparares um almoço ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que também te convidem de volta e sejas recompensado. Mas, quando preparares uma recepção, convida pobres, mutilados, coxos e cegos, e serás bem-aventurado, porque não tem como recompensar-te, pois serás recompensado na ressurreição dos justos. Ao ouvir estas coisas, um dos comensais lhe disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, lhe disse: certo homem preparou uma grande ceia e convidou a muitos. E enviou o seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: vinde, porque já está preparada. E todos, um a um, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Peço-te que me des por escusado. E outro disse: comprei 5 parelhas de bois e vou examiná-la. Peço-te que me des por escusado. E outro disse: desposei uma mulher e por isso não posso ir. Ao vir, o servo relatou ao seu senhor essas coisas. Então, irado, o senhor da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e vielas da cidade e trazei para cá os pobres, mutilados, cegos e coxos. Disse o servo: Senhor, está feito como ordenaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e beiras das cercas e compele-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo que nenhum daqueles varões convidados provará da minha ceia. Reuniam-se a ele numerosas turbas, e voltando-se para elas, disse: se alguém vem a mim e não odeia o próprio pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e ainda a sua própria alma, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua própria cruz e vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não calcula primeiro, sentado, a despesa, se tem os meios para concluir, para não suceder que, colocando o alicerce e não podendo terminar, todos o que o observam comecem a ridicularizá-lo, dizendo:
Este homem começou a edificar e não pôde terminar. Ou, qual o rei que vai reunir-se a outro rei para a batalha e não deliberará primeiro, sentado, se é capaz de, com 10.000, sair ao encontro do que está vindo contra ele com 20.000? Caso contrário, enquanto ele ainda estiver longe, enviando-lhe uma embaixada, pergunta as condições para a paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renuncia a todos os seus próprios bens, não pode ser meu discípulo. O sal, sem dúvida, é bom. Se, porém, o sal também se tornar insosso, com que temperareis? Não é apropriado nem para a terra, nem para esterco, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.